Dado um tablô semântico, podemos concluir várias coisas a partir desse tablô, observando as características do tablô. Podemos concluir fatos a respeito das propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional. Nessa aula, iniciamos a análise do como fazer isso. E começamos apresentando algumas definições a respeito dos tablôs. Em um tablô semântico, um ramo corresponde a um ramo da árvore que descreve o tablô. Para exemplificar as definições sobre propriedades desses tablôs que estamos definindo, vamos considerar alguns exemplos. Veja, por exemplo, o tablô apresentado a seguir. E nesse tablô identificamos o que é um ramo. Apresentamos nessa folha um tablô. Primeiro, observe que esse tablô é um tablô desenvolvido a partir de 4 fórmulas. Dadas essas 4 fórmulas, escritas nas linhas de 1 até 4, desenvolvemos o tablô na sequência. Como? A linha 5 é obtida aplicando a regra 2 à linha 1. A linha 6 é obtida aplicando a regra 5 à linha 3. A linha 7 é obtida aplicando a regra 4 à linha 2. A regra 8 é aplicada à linha 4, que está aqui, e, nesse caso, obtemos as linhas 8 e 9. Na sequência, a regra 1 é aplicada à linha 7, que está aqui, e obtemos as linhas 10 e 11. Do ponto de vista das propriedades dos tablôs semânticos, observamos que um ramo é algo desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Então, o que é um ramo no tablô semântico? Ele corresponde a um ramo desse desenho aqui, que em geral, né, é corrente chamá-lo de uma árvore. É uma árvore porque ele parece com uma árvore de ponta cabeça. Aqui temos a raiz e aqui temos as folhas dessa árvore. Então, nesse sentido, um ramo é essa linha. Aqui temos um outro ramo. Portanto, essa árvore possui 4 ramos. Em um tablô semântico, um ramo é fechado, ele é denominado como um ramo fechado, se ele contém uma fórmula H e sua negação. Ou seja, ao observar um ramo, se naquele ramo tem uma certa fórmula e a sua negação, ao longo do ramo, dizemos que o ramo é fechado. Veja exemplo de ramos fechados. Nesse tablô, que tem 4 ramos, todos os ramos são fechados. Isso ocorre pelo seguinte: em todos esses ramos, eles contêm alguma fórmula e a sua negação. Nesse caso aqui, desses 2 ramos do lado de cá, temos aqui não P e P, portanto são ramos fechados. Do lado de cá, temos aqui Q e não Q, aqui Q e não Q também são ramos fechados. Em um tablô semântico, um ramo é saturado se para toda fórmula que ocorre no ramo, para toda fórmula H do ramo, temos essas duas situações. Primeiro, já foi aplicada alguma regra à fórmula H que está lá no ramo. Ou seja, a H já foi expandida por alguma regra. Ou, a segunda condição, não é possível aplicar nenhuma regra à fórmula H. Isso é, H é igual a 1 literal e não é possível expandi-la por alguma regra. Portanto, um ramo é saturado quando as fórmulas que estão contidas nesse ramo
são fórmulas que já foram passíveis da aplicação de regras ou são fórmulas às quais não conseguimos aplicar regras, não são passíveis de aplicação de regras. Veja mais um exemplo de ramo não saturado. Nesse tablô temos dois ramos. Esse ramo à esquerda ele é um ramo fechado, porque temos aqui P e não P. Por outro lado, os dois ramos são não saturados. Bom, mas por que os dois ramos são não saturados? Porque nos dois ramos ainda temos fórmulas às quais poderíamos aplicar regras de inferência. Quais são essas fórmulas? Olha, observe que aqui aplicamos a regra 8 na linha 1. Depois aplicamos a regra 6 na linha 2. Falta ainda aplicar alguma regra na linha 3. Ou seja, poderíamos continuar desenvolvendo esse tablô aplicando alguma regra na linha 3. Por isso, tais ramos não são saturados. Nesse tablô, temos 4 ramos. 1, 2, 3 e 4. Esses dois ramos são fechados. Por quê? Nesse ramo de cá eu tenho não P e P. E nesse ramo de cá nós temos Q e não Q. Por outro lado, esses dois ramos do meio, eles não são fechados. Não são fechados porque não temos aqui a presença de alguma fórmula e a sua negação. Outro fato importante é observar o seguinte: esse ramo aqui, ele não é saturado. Ele não é saturado porque ainda é possível aplicar alguma regra nessa fórmula. E essa regra nós sabemos que é a regra que trata da conjunção, é a regra 1. Poderíamos aplicar a regra 1 nessa fórmula. Portanto, esse ramo que ainda contém uma fórmula passível de aplicação de regra de inferência do tablô semântico, esse ramo não é um ramo saturado. Os outros ramos, todos eles são ramos saturados. Isso ocorre porque nesses outros ramos, onde seria possível de aplicar regras, as regras foram aplicadas. Esse tablô apresenta 4 ramos. Os 4 ramos são ramos saturados. Por quê? Ao longo dos 4 ramos, onde era possível de ser aplicada alguma regra, a regra foi aplicada. Então obtivemos, nesse caso, 4 ramos saturados e, como vimos anteriormente, são ramos fechados. Em um tablô semântico, um ramo é aberto se ele é saturado e não é fechado. Portanto, para que o ramo seja aberto, essas duas condições devem ser satisfeitas. Primeiro, ele não pode ser fechado, é evidente. Se for fechado, ele não será aberto. Mas, para ser aberto, além de não ser fechado, ele deve ser um ramo saturado. A seguir, consideramos então um exemplo de um ramo aberto, aquele que é saturado e não é fechado. Nesse tablô, temos um ramo aberto, que é esse. Por que esse ramo é aberto? Primeiro, ele é aberto porque ele não é fechado. Não temos nesse ramo a presença de uma fórmula e a sua negação. Mas, só desse fato ainda não podemos concluir que ele é aberto. Nesse caso, ele é aberto porque, além de não ser fechado, ele é um ramo saturado. Ao longo desse ramo, não é mais possível aplicar regras. Onde era possível, alguma regra já foi aplicada. Portanto, esse é um ramo
aberto, porque ele não é fechado e é saturado. Observe um fato importante. Esse ramo aqui, ele não é fechado, mas também não é aberto. Por que ele não é aberto? Porque ele não é saturado. Ou seja, para que um ramo seja aberto, é necessário que ele seja saturado. Então, esse ramo, ele, além de não ser fechado, ele não é aberto porque ele ainda não é saturado. É necessário aplicar alguma regra aqui para poder concluir se esse ramo seria um ramo aberto ou não. Um tablô semântico é fechado quando todos os seus ramos são fechados. Ou seja, ao longo de todos os seus ramos, sempre há uma fórmula e a sua negação. Por fim, apresentamos um exemplo onde todos os ramos são fechados. Ou seja, um tablô fechado. O tablô apresentado nessa folha, como tem todos os ramos fechados, é, portanto, um tablô fechado. Um tablô semântico é aberto se possui algum ramo aberto, ou seja, se possui algum ramo que não é fechado e que, além disso, é saturado. Veja agora um exemplo de um tablô aberto. O tablô apresentado nessa figura, ele é um tablô aberto. E ele é um tablô aberto porque possui um ramo aberto. Ou seja, pelo simples fato de ocorrer aqui um ramo aberto, conclusão, o tablô é um tablô aberto. Não se interessa a respeito do que ocorre nos outros ramos. Podemos ter nos outros ramos fechados, ramo não saturado ou qualquer coisa, mas dado que ocorre um ramo aberto, conclusão, o tablô é aberto. Vale a pena ainda chamar a atenção do seguinte, observe que esse ramo, ele é um ramo não aberto e não fechado. Então, o conceito de aberto e de fechado, nesse contexto, ele é um pouco diferente do nosso conceito de aberto e fechado corrente. Ou seja, uma porta, se ela está aberta, ela não está fechada, e se ela está fechada, ela não está aberta. Aqui é um pouco diferente. Pode ter alguma coisa que não é aberta e nem é fechada ao mesmo tempo, que é o caso desse ramo. Isso ocorre porque ele não é saturado. E, além disso, não tem nenhuma fórmula e nem a negação da fórmula. Usando tais definições a respeito dos tablôs, agora podemos analisar propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional ou de conjunto de fórmulas utilizando os tablôs semânticos. É isso que faremos nas próximas aulas.